Apoio Célula Mater, Laboratório de Análises Clínicas. Clínica Multimagem. Doutora Rose Marques. Gente, estou aqui na Unilaser, lugar maravilhoso, e com um grande amigo meu, né? O Dr. Marcos Alonso, que é médico oftalmologista. Ele já esteve aqui no programa em outras oportunidades. Deu várias entrevistas que foram aulas, na verdade, eu falo, né? Porque a gente aprendeu muita coisa. E vamos continuar aprendendo, né? A gente tem essa oportunidade de entrevistá-lo novamente aqui no programa Pedro Filetti. É um prazer ter você aqui na Unilaser, que está cada vez mais bonita. Cada vez que eu venho aqui está mais organizada, mais bonita. E o legal é o atendimento dos funcionários também, né? Eu cheguei, a moça da porta já sabia que eu ia fazer entrevista contigo. Ela falou, eu fui falar, falou, eu já sei. Pode sentar ali que ele já vai te atender. E aí ela me chamou e eu estou aqui fazendo essa entrevista com você mais uma vez, com muita felicidade. Obrigado por estar me atendendo nessa tua agenda tão corrida. Imagina, é um prazer, o prazer é meu. Esse carinho é mérito da Lígia, que é nossa administradora, que é um trabalho incansável, e a Unilaser nesses anos passou por um período de certificação. A gente conseguiu o ONA, que é uma certificação bem difícil de conseguir, e isso é um pouquinho a cara dela aí, de receber bem as pessoas e tudo mais. E hoje que você já se formou, quem merece parabéns é você, né? Eu acompanhei aí, eu sei que não é fácil, o número de horas. Você é um cara que eu admiro demais. Eu me lembro quando eu era novo, porque você estuda, você trabalha, você faz estágio, você grava programa, e isso é bacana, né? Tem tanta gente que tem tempo livre e às vezes não aproveita. Eu sinto tanto. Às vezes eu vejo alguém falando assim, puxa, eu queria tanto falar inglês igual você fala, mas eu não tenho tempo. Eu falei, tempo é uma questão de gestão. Organização, né? Tem que organizar seu tempo. Quem organiza o seu tempo tem uma vida mais rica em todos os sentidos, né? Não é só para trabalhar o tempo, não. Tempo para passar com seus filhos, com a sua família, ou para ter seu hobby, ou o que for, né? Nunca falta tempo, né? Acho que falta prioridade, né? Decidir o que é mais importante e o que não é. O gerenciamento do tempo hoje é fundamental. A gente tem um monte de ferramentas, tem um computador, tem um celular, tem coisas para nos ajudar, teoricamente, a ganhar tempo, né? A gente é da geração do ganhar tempo. Você não para mais no pedágio porque você tem um tag no vidro, você não vai mais no banco porque você paga no computador, e parece que cada vez a gente tem menos tempo, que se você não parar e se organizar, a vida fica sem sentido. Essa é a grande lição, é olhar o tempo, priorizar o que é importante para você, o que você é obrigado a fazer, o que é o teu lazer, né? Eu acho que com o Covid isso ficou mais acentuado ainda. Acentuado, porque você nem precisa ir na empresa trabalhar, você está trabalhando da sua casa à distância. Quem não gerencia tempo, não sabe trabalhar com meta, não vai sobreviver ao novo normal, porque tem muita empresa que vai viver trabalhando por meta. Eu vivo de resultado, eu tenho meus pacientes para atender, mas se eu não tiver o horário para responder para os pacientes, fazer os laudos das cirurgias, fazer os atestados, fazer os relatórios, se eu não gerenciar o tempo, dá 3 horas da manhã eu estou sentado aqui, não volto mais para casa. Então eu admiro você que é tão jovem e já descobriu um dos segredos da vida, que é gerenciar o seu tempo. Parabéns, Pedrinho, pela formatura. Fiquei feliz pela tua parabenização aí, eu fiquei muito contente, de verdade, você é uma pessoa que eu admiro, e eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas que a gente admira mesmo, né, para tentar seguir. E uma vez eu estava numa festa no Mendes, né, com meu pai, faz um tempo já, faz uns 7, 8 anos que eu tava nessa festa, por aí. E eu era mais novo, tal, assim, né, ainda sou novo, mas eu era mais novo ainda. E eu lembro que eu cheguei nele e falei, pô, você admiro pra caramba, né, porque realmente ele construiu um castelo, né, tem muita coisa, né, o falecido Armênio Mendes, né. E ele falou pra mim assim, você gosta de mim? Então você tem que ser melhor que eu. Porque toda pessoa que gosta muito de mim, eu falo esse conselho, pra você ser melhor que eu. E eu levei isso pra minha vida toda, assim, sabe? Eu falei, nossa, é uma coisa assim, se eu chegar a 1% do Armênio é uma coisa muito difícil, mas ele falou pra mim, você tem que tentar ser melhor que eu. Isso eu acho que é uma coisa que eu levei pra sempre. Gente, vamos começar as perguntinhas aqui, porque a gente é tão amigo, que a gente começa a falar esses papos e a gente vai longe. Ó, tá aparecendo o WhatsApp aí na tela da equipe do programa. Se quiser fazer perguntas para ele, críticas, sugestões, quiser falar mal, brigar comigo, pode falar. A equipe passa tudo para mim e eu vou passar as perguntas para ele, tá bom? Passar o contato para ele. A bronca vai ser sua, viu, doutor? Tá bom? Manda para tu que você resolve. Vamos começar com as perguntinhas. Eu anotei algumas coisas mais relacionadas com esse período que a gente tá. Por exemplo, conjuntivite e Covid. Tem uma relação?
Nós temos duas relações da conjuntiva, que é a mucosa do olho, com o Covid-19. A primeira, mais simples, é que a mucosa do olho ela pode, embora não manifestar a conjuntivite, que seria uma infecção local da conjuntiva, ela pode ainda assim funcionar como porta de entrada de mucosa. É menos comum, mas é viável. A gente costuma infectar pela boca e pelo nariz porque a mucosa é maior. Mas o olho também é uma porta de entrada. Se você conseguir passar pela mucosa do olho, coçando ou manipulando uma lente de contato, uma quantidade de carga viral mínima, você pode se contaminar. A conjuntivite causada pelo Covid existe. Graças a Deus ela não é muito comum. Agora começa a aparecer mais casos publicados, se manifesta como uma conjuntivite viral, muita coisa parecida com uma conjuntivite viral um pouquinho mais intensa. A gente acaba tratando só com sintomáticos, lubrificantes, às vezes corticoide, mas não é um dos grandes problemas da Covid. Não é um dos grandes problemas da Covid. A gente acaba se preocupando mais com a conjuntiva como porta de entrada, como manifestação. O que a gente tem da Covid, que é um mistério ainda, alguns pacientes pós-Covid acabam manifestando algumas sequelas e a gente, eu acho que sabe da Covid uma parte da doença. Cada mês vão se publicando novos textos e trabalhos e a gente tem alguns pacientes que acabam tendo algumas sequelas neurológicas relacionadas à visão. Então tem pacientes que perdem um pouquinho o olhar conjugado, tem diplopia, dificuldade visual por causa disso. Mas a gente, das especialidades em geral, não temos grandes manifestações diretas do Covid. Ótimo, né? Que bom, né? Graças a Deus. Pelo menos uma notícia boa. E como é que você fez, doutor, para organizar, né, nessa pandemia? A gente sabe que a Unilever está seguindo todas as regras da OMS, né, todos os protocolos sanitários, né, e teve que reformular muita coisa, né? Além dessa área médica que dá muito trabalho, né, que fica praticamente 24 horas, dorme pensando no trabalho, né, e acorda fazendo isso, que é uma coisa que você gosta, mas não deixa de ser trabalhoso. Como você fez para organizar essas medidas sanitárias, né? A tua equipe, eu imagino que te ajudou muito nessa parte. Você sabe que esses protocolos são muito dinâmicos, né? Quando a gente começou a escutar de Covid em fevereiro de 2019, os protocolos foram mais rigorosos, a gente trabalhava com mais distanciamento, a gente suspendeu uma série de procedimentos que eram mais invasivos, e aí conforme a gente foi aprendendo mais sobre a doença, que não existia evidência de grande carga viral na lágrima, que era uma preocupação, já foi isolado partícula, mas é raro. Então a gente começou a trabalhar dentro de horários onde a gente tivesse um pouco menos de pacientes por hora, reduzir uma capacidade máxima de atendimento. Então a gente mexeu um pouquinho com os horários, usando um pouco o horário do almoço, para que a gente tivesse tanta concentração. O centro cirúrgico foi um desafio um pouco maior, a gente ficou um tempo sem tratar pacientes seletivos, até que a gente adaptou dentro dos protocolos internacionais a visita pré-anestésica, para que a gente pudesse trabalhar com cirurgias eletivas num ambiente que a gente chama de Covid-free, que é livre de Covid. E pelo jeito a gente vai ficar dentro desse protocolo durante 2021 todo, porque a vida tem que continuar, a gente tem que ter os cuidados sanitários, ainda mais agora, falta pouco para a gente entrar num processo maciço de imunização, de vacinação. Exatamente. A comunidade científica toda aposta muita ficha na vacinação, a gente vai virar o jogo, vai mudar o perfil sanitário da doença. A partir do momento que você vacinar os vulneráveis, a gente vai tirar a pressão da UTI, tirar a pressão dos internados, vai diminuir a curva de óbitos. Ao mesmo tempo, a gente tem diabéticos que não podem parar de ser atendidos, paciente oncológico que tem quimioterapia para fazer, paciente com glaucoma que tem que vir medir a pressão, ou paciente com descolamento de retina que não pode esperar meses para... As outras doenças não vão parar por causa do Covid. O mundo continua. Então, a gente começou tratando exclusivamente as emergências e depois a gente foi ampliando para conseguir oferecer com segurança, dentro do ambiente Covid-free, o retorno para as cirurgias eletivas, preservando o paciente e os médicos que trabalham dentro da clínica. Não? Eu tenho que falar, todo programa que eu faço contigo eu falo, mas é uma coisa que me marcou muito, né? Eu odiava usar óculos.
odiava. Eu sou sincero, né? Tem gente que gosta, eu não gostava de usar óculos, sofria muito de ter que usar, embaçava meu óculos direto, tinha esse problema. E eu fiz a cirurgia refrativa, o nome, né? Isso. E foi uma cirurgia, gente, meu Deus, mudou minha vida, porque de verdade mesmo, mudou completamente. Porque eu odiava tanto usar óculos, quando eu comecei a enxergar de novo, eu pude correr na praia sem embaçar meu óculos, eu pude comer, porque eu gosto de comida muito quente no prato, sem ficar nada embaçado. Foi maravilhoso, assim. E é uma cirurgia que eu indico muito para alguns casos. Que casos que podem fazer essa cirurgia, doutor? Hoje a cirurgia refrativa, ela consegue pelo software abranger todos os vícios de refração. A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia, e às vezes a gente tem associações. Miopia com astigmatismo, hipermetropia com astigmatismo. A cirurgia refrativa pela córnea de superfície resolve bem esses casos. A gente ainda não tem uma resolução muito boa para presbiopia, que é o paciente que tem a visão boa para longe, mas ao envelhecer perde a visão de perto, mas a gente tem outras soluções tecnológicas. Imagina você hoje tendo que usar o óculos com a máscara 90% do tempo. Complicadíssimo, né? A máscara embaça e eu não tenho uma coisa fantástica para oferecer para o paciente. A gente já tentou usar algumas formas de álcools, a gente já tentou usar o sabonete, algumas lentes têm um tratamento diferenciado, mas embaça. Então, para quem tem graus grandes de miopia, precisa ficar com óculos o tempo inteiro, quem se beneficiou da cirurgia refrativa hoje está bem feliz usando máscara sem óculos, né? Com certeza, com certeza. Existe uma tendência que parece que vai se confirmando agora. A gente até aumentou um pouco o número de cirurgias refrativas porque as pessoas se sentem muito incomodadas de usar a máscara e o óculos. E são eminentemente pacientes muito jovens que acabam procurando para resolver o problema e se livrar do óculos nessa fase. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso de verdade mesmo, né? Tanto pós foi também tranquilo e depois poder enxergar sem os óculos, gente. Quem tem óculos e que sofria que nem eu sabe do que eu tô falando. Então é uma indicação muito boa procurar o Dr. Marcos Alonso para fazer essa cirurgia, que ó, é show demais, né? E ele é um cara super ético, né? Sincero, não vai inventar, né? Ele vai falar se precisar fazer, ele vai fazer, né? É tudo direitinho. Hoje é interessante porque o mundo moderno da medicina, eu me lembro quando eu era novo, às vezes a gente ia num médico conhecido e tudo mais, e a gente falava assim, tal médico tem muita experiência, isso, aquilo. A medicina foi mudando. Hoje eles usam um termo que é medicina baseada em evidência. Tudo tem muito protocolo. Sim. Então, as sociedades, a sociedade de cirurgia refrativa, por exemplo, tem protocolos bem estabelecidos. Toda vez que você trabalha dentro do protocolo de segurança, é seguro para o cirurgião e é seguro para o paciente. Quando a gente trabalha fora do protocolo, você está correndo risco e fazendo o paciente correr o risco. Então, talvez o grande segredo da cirurgia refrativa seja trabalhar dentro do protocolo, onde você tem o maior nível de segurança possível. A ideia é essa, né? E a medicina moderna não vai fugir disso. Não vai fugir do protocolo, não vai fugir da experiência comum, dos grandes trials. A gente faz o que a experiência mostrou que é melhor. Com certeza, né? E é engraçado quando a gente faz a entrevista, doutor, uma vez a gente manda mensagem, assim, várias pessoas mandam mensagem pra mim falando, caramba, que legal, né? Tu tá com o doutor aí, ele me operou de outra coisa, eu operei minha mãe, né? Sabe essas histórias? E a gente se interessa muito por isso, é muito legal. Gente, o papo tá muito bom, a gente vai pra um breve comercial, fica aí, não vai embora não, a gente já volta rapidinho. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.
Estamos de volta, estou aqui na Unilaser com o Dr. Marcos Alonso Garcia, médico, oftalmologista, um grande profissional, viu? Uma referência aqui na oftalmologia em Santos, né? Ele fala que em Santos tem ótimos profissionais, é verdade, mas você é uma da referência aqui em Santos. Mas Santos é um berço, viu? A gente é uma cidade muito rica em oftalmologia, viu? A gente tropeça em bons cirurgiões, em boas clínicas, o que é bom porque bota pressão em cima de todo mundo para trabalhar bem. Já não basta estar perto de São Paulo, que a gente tem os grandes hospitais do país, ainda tem uma moçada aqui que trabalha muito bem, desde a velha guarda até os mais jovens. Santos é um ninho aqui, viu? É bom que puxa todo mundo pra cima, igual você falou. Ninguém pode descansar. Camarão dormiu, a onda leva. Tem que estudar aqui, viu? Concorrência pesadíssima, tá certo. Doutor, existem cuidados diários, assim, pra gente ter com os olhos, né? Algum colírio pra gente passar? Tem gente que reclama que tem o olho muito seco, né? Eu quero que você fale também dessa questão de tablet, de celular, que eu sei que prejudica muito, né? Tudo bem que eu fiz 2 perguntas em uma agora. Vamos com calma. Vamos lá. O tablet e o celular a gente não consegue mais fugir, é uma realidade. A única ressalva que eu faço é para você que tem criança em período escolar ou pré-escolar, que você gerencie o tempo que ela fica no tablet, porque já se comprovou que crianças que ficam muito tempo com o estímulo apenas de perto têm uma tendência de miopização durante a pré-adolescência. Então a gente vai ter um exército de míopes percentuais, porque quase todas as crianças estão fazendo ensino à distância, ou seja, num tablet, ou no celular, ou num computador e tudo mais. O lazer da criança já é no celular. E isso acontece comigo também. Eu sou pai. Quantas vezes eu chegava em casa de um plantão, estava morrendo de sono, e minha filha, pai, você fala, pega aqui o celular e vê o desenho um pouquinho, que o papai vai dormir, porque você está cansado. Então esse é um problema, que é a miopização de uma geração. Quanto aos cuidados, a gente tem que redobrar o cuidado, porque assim, pôr a mão no olho é ruim, é contaminante, coçar o olho é ruim, afina a córnea, mas em períodos de Covid, a gente tem que evitar de colocar a mão no rosto perto de uma mucosa, a não ser que a mão esteja limpa. Porta de entrada, né? Porta de entrada. Às vezes a gente está num ambiente controlado, que você pode passar álcool gel e tudo mais, às vezes não dá. Você está no metrô, numa estação de metrô, não dá para passar 5 estações de metrô sem você se apoiar em alguma coisa que você cai. Então, o que você pode fazer, o que muito asiático faz, eles usam uma mão para se segurar no corrimão, no corredor, entregar o bilhete, abrir a maçaneta, e a outra mão para tocar na máscara, tocar no rosto, que aí minimiza a chance de você se contaminar. Se você for extremamente organizado, é uma forma que pode te ajudar. Agora, quanto à higiene colírio lubrificante, o colírio lubrificante vem sem receita, na maioria das vezes é benéfico. A gente tem uma série de drogas muito parecidas, que elas são imitadores da lágrima, e aí você pingando ele no olho, ele trabalha no conceito de diluição, ele vai limpar o seu olho. A sensação que a gente tem é que quando a gente fica muito tempo no tablet ou no computador, a gente pisca menos. E ao piscar menos, a gente acaba tendo uma sensação de desconforto, que a gente acaba chamando de olho seco, né? Muitas vezes não é seco porque o olho não tem lágrima, às vezes é uma disfunção da lágrima. A lágrima está lá, mas ela não é boa o suficiente, ela pode evaporar antes do tempo, a composição da lágrima às vezes está desbalanceada, e alguns desses colírios podem ajudar. Como bom hábito é lavar o rosto, de preferência com a espuma do shampoo neutro. Aquele shampoo que a gente lava cabelo de nenê, o famoso shampoo Johnson. Aquele você pode usar para lavar o rosto, a fronte, as sobrancelhas, supercílios. É um hábito muito interessante, salutar, e vai melhorar a qualidade da sua lágrima. Porque junto da lágrima tem uma gordura, e essa gordura impede que a lágrima evapore. Então isso é um hábito saudável para você ter em casa, um pouquinho de shampoo neutro para periodicamente, uma vez por semana, higienizar suas pálpebras, seus cílios e seu rosto. Só não pode fazer igual meu irmãozinho, que estava na escola por EAD, e os amigos dele estavam todo mundo dormindo nas aulas EAD. Ninguém estava vendo, e a professora fazia a chamada no começo da aula, legal, aí todo mundo respondia e dormia. Aí depois a professora percebeu que ninguém estava vendo a aula, começou a fazer a chamada no meio da aula, a chamada no final da aula, cada vez ela mudava. E aí ele podia usar essa desculpa para minha mãe, eu já ia falar para ele, fala pra mamãe que vai fazer mal pra visão. Eu realmente não sei, eu fico imaginando como é difícil para um professor capturar a atenção e ensino à distância, porque dentro do teu ambiente da sua casa, você tem muita coisa que rouba atenção, né? Você está dentro da sua casa, tem barulhos da casa, tem outros moradores, aí você tem seu cachorrinho. Minha filha tem aula, ela está tendo aula, a gente tem um Sheltie e um Samoyeda gigante.
Aí a Samoyeda passa na frente da câmera, todo mundo ri, porque a Samoyeda vem, a Samoyeda assiste a aula com ela e volta, mas distrai. E o jovem, ele já tem uma tendência, o ser humano já tem isso. A gente consegue concentrar a atenção durante os primeiros 15, 20, 30 minutos. A atenção vai se perdendo ao longo. Então, os professores estão tendo que se reinventar, porque ter a atenção do jovem já não é fácil. Ter a atenção do jovem com a dificuldade do feedback é muito difícil. Eu tenho um carinho pelos meus professores gigante, mas eu fico um pouco triste. Eu acho que a aula presencial é a cereja do bolo. Com certeza. Acho que não tem como te substituir, né? Tua experiência de vida, eu tive uma experiência muito rica. Santos tem colégios maravilhosos. Na época, eu estudava no Carmo, meus professores eram fantásticos. Eu lembro com muito carinho todos eles e cada aula era motivo de a gente levar alguma coisa, não só da matéria, a gente levava alguma coisinha a mais para casa, né? Tomara que a meninada volte para a sala de aula logo. O meu último ano de faculdade eu tive que fazer por EAD, infelizmente, né? E não vou dizer que foi ruim, não foi ruim, mas foi pior do que fosse presencial. E eu estudei muito por fora, então eu tinha que pegar livros na biblioteca lá, ia na faculdade porque estava aberta a biblioteca para pegar os livros, pegava, estudava por esses livros, porque se fosse só pela aula ia ser muito complicado. Quem é autodidata mas esse tipo de autodidatismo a gente encontra muito mais quando a gente vai pegando alunos mais velhos, né? E para pegar a meninada que está ainda no fundamental, puxa vida, olha, eu atendo muito professor aqui, o pessoal está exausto. Tá cansado demais. Ficar fazendo coisa para inovar e ser criativo, quer dizer, gente que teve que sair da zona de conforto, entrar no mundo digital, que é um outro mundo, num período curtíssimo de tempo. A gente vai ficando velho, tem que correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu vou ter Orkut esse ano, vou ver se eu vou abrir um Orkut esse ano, que eu tô atrás. Orkut é ótimo. Ó, qual que é a frequência que uma pessoa deve procurar um médico oftalmologista? Tem alguma frequência assim, depois dos 40, depois dos 50 tem que ir mais vezes ou não? Como funciona isso? A princípio, depois dos 40 anos, anualmente a consulta, se você for um paciente saudável. Se você tiver alguma doença crônica de base, você pode precisar de mais visitas. Os diabéticos, dependendo da fase, podem precisar até de visitas mensais. Os portadores de doença crônica dos olhos, como glaucoma, às vezes visitas trimestrais. Mas é interessante uma visita pré-escolar para as crianças pequenas, para aqueles que têm patologia, miopia, astigmatismo, que progride antes de começar o ano escolar, corrigir o grau dos óculos. Para os adultos, uma vez por ano. E para o adulto com mais de 40 anos, esse não tem jeito. Esse vai ter que vir, senão ele não consegue trabalhar, ler o cardápio, mexer no celular, fazer TikTok. O maior de 40 anos, todo ano vai vir aqui para fazer uma visita. Não tem como fugir, né? Ó, os vasos vermelhos nos olhos, vou até ler isso aqui, podem indicar um problema mais grave quando há derramamento de sangue grande? Não, a maioria das vezes não, né? A conjuntiva, ela é muito suprida por vasos. A gente tem artérias, veias e infelizmente a mucosa ela é muito frágil. Então não é incomum o paciente ligar dizendo que acordou e viu uma mancha de sangue, uma hemorragia na conjuntiva. A maioria dessas hemorragias são externas, são benignas, elas absorvem em 1, 2 semanas. Quando elas se tornam recorrentes, repetidas, recidivas, a gente vai investigar se tem alguma coisa que está por trás, desde o hábito de coçar até o uso de algum remédio que possa mexer com a coagulação do paciente. Mas a maioria das vezes é mais feio do que perigoso. Mas eu sempre falo, às vezes o pessoal me liga, manda foto no WhatsApp hoje, né? Falo, passa aqui para a gente olhar e ver, examinar, se a visão estiver preservada e a gente constatar que o sangramento é externo, a tendência é de absorver num período pequeno de tempo. Não precisa se desesperar. Catarata, só os idosos sofrem com esse problema? Eu sei que são mais idosos, mas só os idosos? Eminentemente os idosos, a gente tem um grupo aí de pacientes que são portadores de catarata mais cedo, são algumas exceções. A gente tem algumas cataratas que são mais dramáticas, que são as cataratas das crianças, a congênita é a pior, que a criança já nasce com catarata, te obriga a operar muito cedo, senão a criança não aprende a enxergar. Depois a gente tem as cataratas traumáticas dos jovens, ou do atleta, do esportista ou ocupacional, quem trabalha e acaba não usando óculos de proteção por um motivo ou
por outro. Depois nós temos algumas drogas que podem induzir a catarata cedo. Uma droga muito comum é a cortisona. Às vezes você tem uma doença de base, por exemplo, você tem uma asma severa e você precisa tomar cortisona com frequência, uma doença reumática, uma doença autoimune. E aí, de tanto usar a cortisona, você acaba manifestando catarata antes de ficar velhinho, que é a catarata cortisônica. Então, essas são a maioria das exceções estão ligadas a esses quadros. Doenças inflamatórias, uveítes, né? A gente tem muito uveíte em cachorro, mas também tem muito uveíte em ser humano, pode precipitar catarata. Mas eu diria para você que mais de 95% das cataratas se manifestam da 6ª década de vida para frente. Operar cedo demais, que a visão ainda está muito boa, mas também não deixar que o medo inconsciente faça com que a pessoa opere numa fase que ela não tem o que ganhar. A gente chega uma hora e fala para o paciente, opere, porque matematicamente daqui para frente você não tem mais nada a ganhar. Doutor, infelizmente a gente chegou no final do programa, eu queria que você deixasse alguma consideração geral. Hoje foi o programa que eu fui contigo que passou mais rápido, pra mim pelo menos, passou muito rápido, de verdade. Geralmente passa rápido, mas não tão rápido. Foi rápido, né, Renan? Muito rápido, né? Foi rápido demais. Espero que pra você também seja rápido como foi pra gente e seja proveitoso, né? Que é o mais importante, seja tão bom pra vocês como foi pra mim. Espero que pra você também, doutor. A mensagem é de fé, aí eu tenho muita fé nas pessoas e eu também sou uma pessoa da ciência, acho que a tecnologia vai ajudar a gente a sair desse imbróglio que o Covid nos meteu, a vacinação vai vir, novas drogas vão vir, amém. A ciência evolui, a vacina que vai entrar para o calendário cada ano vai ser mais eficiente, novos remédios para os pacientes doentes estão já no prelo para serem liberados para a prateleira. Eu tenho fé que a gente vai superar isso tudo, que a gente vai ter um segundo semestre melhor, que a gente vai poder voltar a se reunir, se abraçar. Eu vejo meus pais ali desde março que não sai de casa para nada, gente, né? As pessoas estão muito tristes. 2020 foi um ano muito triste. Muita gente morreu, muita gente perdeu o emprego. Então eu espero que 2021 seja um ano em que a gente possa agradecer a Deus pelas coisas boas que virão, viu? Te agradeço, doutor. Não posso te dar um abraço, mas dar um toquinho aqui. Estive aqui com o Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista aqui na Unilaser. Doutora, fala para aquela câmera ali. Fique com a extensa programação da Santa Cecília TV. Fiquem com a extensa programação da Santa Cecília TV. Valeu, até o próximo programa. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida.